Fala galera, tranquilo? Tu conhece uma pessoa, certo? Ou talvez tu é essa pessoa, né? Que fala, eu como pouco, mas eu não consigo emagrecer. Bom, então eu acho que o vídeo de hoje muito provavelmente vai responder esse enigma pra ti, tá? Então fica até o final do vídeo, vamos pra vinheta que tu vai descobrir isso ainda hoje. Bom, o tema de hoje então é densidade calórica. No vídeo passado a gente teve o assunto que era calorias e agora a gente vai ter o assunto que é densidade calórica. Se tu não viu o vídeo passado a respeito de calorias, eu te aconselho muito a ir olhar. Eu vou deixar o link na descrição e tu pode ir lá, certo? E ver esse vídeo primeiro, porque é muito importante para tu entender o que eu vou falar aqui. Eu não vou ficar repetindo o que eu já falei naquele vídeo prévio, tá? Então é isso. Então vamos falar hoje sobre densidade calórica. E densidade, se tu se recorda do ensino médio, fundamental, né? É massa sobre volume. Massa, no caso, em gramas, pode ser medido, né? Unidade de medida. E volume em centímetro cúbico ou mililitros, certo? E quando a gente vai passar isso, digamos, para algum exemplo prático, né? O que tem uma densidade muito alta, né? Por exemplo, um ferro, uma barra de ferro, se tu pega um pedaço pequeno de ferro, assim, sólido, vai ter um peso muito grande comparado com o mesmo tamanho de um algodão, por exemplo, tá? O algodão é bem levezinho, enquanto, digamos, o ferro vai ser bem pesado, ambos do mesmo tamanho, né? Ou seja, volume. Então quer dizer que o ferro, né, tem uma densidade muito grande, certo? Consegue colocar bastante massa num volume X, né? E enquanto o algodão não, o algodão é o inverso, ele consegue colocar pouca massa num volume X, no mesmo volume X, entende? Então ferro é denso, certo? E um algodão é bem pouco denso. Agora, transpassando tudo isso, esses exemplos da física, para o meio da nutrição, né? O meio nutricional, existe a densidade calórica, certo? Que seria como se fosse o peso, né? Só que não é peso, é a caloria, certo? Que um alimento tem por volume, tá? É a quantidade de calorias que um alimento tem por volume. E como que a gente transpassa, né, isso aí, esse conhecimento de densidade calórica para a realidade? Eu vou dar um exemplo bem fácil. O que tem uma densidade calórica muito alta? Normalmente aqueles alimentos que são pequenininhos, mas que tem uma quantidade de caloria muito grande, né? Então isso é um alimento que tem uma densidade calórica muito grande, muito alta, tá? E o que é um alimento que tem densidade calórica baixa? É um alimento que tu, digamos, come um monte, mas no fim tu tá comendo pouco, digamos assim, entendeu? Porque ele tem pouca caloria por volume. Então tu pode comer bastante volume daquilo, tu vai estar comendo pouca caloria. Enquanto o denso, bem denso, né? Tu vai estar comendo um pouquinho, mas vai estar comendo bastante caloria, tá? Então, vou trazer um exemplo prático aqui para vocês. Eu vou pegar uma barrinha aqui que eu acho que todo mundo conhece, eu não vou colocar marca de nada aqui, mas quem sabe eu acho que vocês sabem qual é, porque é bem conhecida. E essa barrinha aqui, certo? Ela tem 45 gramas aqui, vou abrir ela para vocês. 45 gramas, isso mesmo, 45 gramas, tá? E eu vou dividir pela metade para fazer o meu exemplo aqui, porque tem muita caloria isso aqui, é denso pra caramba caloricamente. Tá? Vamos pegar então isso aqui, 45 gramas, e dividir aqui, ó. Perfeito, dividir, tá? Então a gente tem esse pedaço aqui, certo? Isso aqui, tá? Tem 108 calorias, 22,5 gramas aqui, tem 108 calorias. Vídeo prévio que eu já expliquei o que é calorias. 108 calorias. Agora vamos pegar a mesma quantia de calorias, só que em outro alimento. Aqui, exatamente. Essa quantia aqui de morango, certo? Tem a mesma quantia de caloria que isso aqui, tá? E vou pegar um exemplo ainda um pouco pior para te deixar conscientemente. Calma aí. Aqui, isso aqui, né? É uma alface, um pé de alface, né? Um pé de alface aqui do sul, né? Um pé de alface gigante. Eu pesei esse pé de alface e fiz as contas. E para te conseguir, né, ter aquela mesma quantia ridícula ali, né, desse pedacinho de 22 gramas, tu deveria de comer 2,5 pé desse, ou seja, eu tinha que ter comprado mais 2 desse para fazer o exemplo, né? Ou seja, 2,5, 2,5 desses pés aqui, tem que comer um pé desse, mais outro pé desse, mais a metade, aí ó, quebrou.
E aí tu vai ter a mesma quantia de calorias que tu tem nesse pedacinho, nesse micro pedaço. Então, esse pedaço de 22,5, né, gramas tem 108 calorias, né? E para te conseguir 108 calorias de morango, né, tu tem que consumir então essa quantia aqui, que é 360 gramas de morango, né? 16 vezes mais o volume, certo? Então isso aqui é 16 vezes mais denso caloricamente. E esse aqui tu vai ter que consumir apenas 700 e poucas, se eu não me engano é 720 gramas, tá? De alface para te consumir 108 calorias, tá? Então aqui 22,5 gramas. Aqui 360 gramas. 2 pés e meio de alface, 720 gramas. Então, aí tu tem, todos têm a mesma quantia de calorias, tá? Eu não estou analisando aqui nada de macronutrientes agora, porque eu vou falar mais pra frente isso. Aqui é simploriamente calorias. Então a gente tem isso, tá? E você tem que guardar isso aqui. Mas enfim, então isso seria a densidade calórica dos alimentos. Tem uns alimentos que tu olha, por exemplo, tu já pode olhar para um alimento assim e ver, putz, aquele alimento ali tem bastante caloria naquele pedaço pequenininho, enquanto o outro, né, tem um monte que tu come, tu vai ter engordar, digamos assim, né, vai aumentar teu peso quase nada, vamos supor assim, tá? Falando simploriamente. Então seria isso. Tá? E uma dica então rápida e simples, né, se tu quer já dar uma melhorada, se tu tem dificuldade em ganhar peso, o que eu te aconselho a fazer? Eu te aconselho muito a tu consumir mais alimentos com alta densidade calórica, né? Obviamente não selecionar alimentos que são pobres, digamos assim, macronutricionalmente e micronutricionalmente, digamos assim, tá? Mas consumir alimentos com densidade calórica maiores, tá? Se tu tem muita dificuldade em perder peso, aí eu te aconselho a consumir os com densidade calórica, certo? Menores, tá? Então, essa aqui seria a dica de hoje, bem fácil, bem rápido, densidade calórica dos alimentos, certo? E eu acho que deu para entender um pouco. E se tu quiser ver mais a respeito, né, da densidade calórica dos alimentos, eu vou deixar uma tabela no meu site, certo? Com alguns alimentos, né, e a quantia de calorias que tem a cada 100 gramas, para ficar mais fácil, né, para tu saber. Ou seja, 100 gramas daquele tal alimento tem tantas calorias. Ou tu mesmo pegar e analisar um alimento por 100 gramas e ver, né, quanto de caloria tem aquilo, pega a quantia de caloria, divide pelo peso, né, que originou aquela quantia de caloria, e tu vai ter densidade calórica. Então, para te ter densidade calórica é bem fácil de tu ver, e na medida do tempo que tu for fazendo dieta, montando tuas dietas, tu vai saber já de cor qual que tem alta densidade calórica e qual que tem baixa densidade calórica. E é isso, então eu vou deixar um quiz para vocês, né, perguntas e respostas no meu site. Vou deixar o link aqui na descrição também, tá? E vocês podem ir lá no meu site responder esse quiz a respeito de densidade calórica. Vamos ver se tu entendeu bem. Por favor, se tu puder, dar um like no vídeo, se inscrever e ativar as notificações. Se tu gostou do vídeo, coloca o gostei aí. Se tu não gostou, por favor, deixa nos comentários, tá? O que tu quer que eu melhore, o que tu gostaria que eu melhorasse, que eu vou fazer, obviamente, isso para melhorar. Já foi dito alguns comentários anteriores para me melhorar aqui, falar um pouco mais lento. E é isso que eu tô falando mais lento. Muito obrigado por assistir até aqui, né? Perder um pouco do teu tempo, né, pra me escutar, tá? E é isso então, até o próximo vídeo, tchau, fui!